Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É o nome do troço. Lei 13.487 de 2017. O que ela diz no seu artigo 16? O fundo é constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral. Ou seja, é lei, já foi sancionada. Nada tem a ver com a presidência de Bolsonaro. Não é uma questão fulanizada. Qualquer proposta de orçamento deve contemplar este fundo. A discussão agora é sobre o valor. Quanto será dotado para o fundo eleitoral? Qualquer que fosse o governo, fosse Bolsonaro, fosse Temer, fosse Haddad, fosse Lula, fosse FHC, fosse Felipe Bueno, qualquer que fosse o governo precisaria incluir a destinação de valores para este fim. O governo Bolsonaro o fez. Tão simples quanto isso. Se não o fizesse, aí sim incorreria em crime de responsabilidade. Bolsonaro fez, o governo Bolsonaro fez e enviou a proposta no conjunto do projeto de lei orçamentária ao parlamento. Vamos lembrar, depois de muita encheção de saco, de muita atividade legislativa, e a ideia mesmo de elevar o valor desse fundo a quase 4 bilhões, essa ideia gestada dentro do Parlamento da República e derrubada dentro do Parlamento da República, o Congresso definiu o valor em pouco mais de 2 bilhões. 2 bilhões, que é o mesmo valor proposto originariamente pelo governo. O mesmo valor, 2 bilhões de reais, proposto por Jair Bolsonaro. O resto é balela. Como ele poderia vetar uma dotação que propôs? Não faz o menor sentido. Mas aí começa a enrolação, começa o embuste, a vergonhosa manipulação dos fatos e do que dizem os códigos, as leis. O presidente, como sempre, essa é a história de ascensão de Jair Bolsonaro, o presidente da República, hoje presidente da República, muitas vezes incomodado com o fato de ser presidente da República e de ter de decidir, abrindo mão do blá blá blá. O presidente quer, como sempre, se desvincular do sistema de que faz parte. E, com essas manobras, pretende jogar a responsabilidade sobre o fundo eleitoral exclusivamente no colo do parlamento. Como faz sempre, como faz há 30 anos, trabalhando para criminalizar a atividade política. Daí porque mente. É preciso dizer, tem um tabu no Brasil sobre falar que o presidente da República mente. O presidente da República mente. Mente que nem pão quente. A mentira como método. Aliás, não é exclusividade dele. Quantos outros governantes, é a regra talvez, quantos outros governantes mentiram? A diferença é que a mentira aqui, nesse caso, parece método. O presidente mente. Ele falou em preparar a opinião pública para a sanção deste valor de 2 bilhões do fundo eleitoral. E a ideia de preparação da opinião pública consiste em desinformar. Consiste no presidente da República contando com os seus apoiadores, seus bate-paus. Consiste no presidente da República desinformando, manipulando. Porque sua base de apoio fundamental é hostil à estrutura partidária e aos mecanismos públicos e sustentação do que ele chama de establishment, Bolsonaro precisa enganar ou tentar enganar cada um, recebe como quiser. Assim, joga para a sua rede, contando com a sua capilaridade de farsantes que, se vetasse essa dotação orçamentária de 2 bilhões, incorreria em crime de responsabilidade. Ele citou o artigo 85 da Constituição Federal, que ele perverte numa manipulação tosca. Mente, portanto. Vamos lá. Se a lei está para ser sancionada, Felipe Bueno, se a lei está para ser sancionada, questão lógica, é claro que ela pode ser vetada. Ora, crime de responsabilidade relativo à lei inexistente? Onde está isso previsto? No Código, no artigo 85 da Constituição Federal?
não é lei vigente, pode ser vetado. Vetar, neste caso, é exercício da prerrogativa do presidente. Vetar é uma opção legítima, tanto quanto seria no caso de Jair Bolsonaro, dado o seu discurso histórico avesso à ideia desse fundo eleitoral, seria estelionato eleitoral. Mas isso é problema dele e dos eleitores dele. Ele hoje é presidente da República. Tem uma lei diante de si, um projeto de lei aprovado pelo parlamento que ele pode vetar. Esse é o ponto fundamental. Nessa altura do campeonato, melhor seria os governantes, Jair Bolsonaro incluído, explicarem por que caímos nesta arapuca de fundo eleitoral público. Já falei sobre isso tantas vezes e vou falar de novo aqui para concluir o comentário. Em 2015, olha, faz tempo, para a festa de todos os que hoje reclamam, inclusive Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal declarou que seria inconstitucional o financiamento empresarial de campanha, que tinha muitos problemas, mas poderia ser aperfeiçoado. Eu fico à vontade para falar a respeito, porque sempre falei isso. Eu dizia que vão dinamitar agora, jogando para a galera, com apoio inclusive da imprensa, completamente a ideia de financiamento empresarial, e não haverá alternativa se não cairmos na desgraça no século XXI de financiamento público de campanha eleitoral. Estava dado que assim seria. Todos, sem exceção, os que hoje estão insatisfeitos com esse fundo eleitoral, apoiaram a dinamitação do financiamento empresarial de campanha, sem pensar nas consequências. E toda vez que se demole um edifício, sem pensar nas consequências, sabendo que outro precisará ser erguido no lugar, se constrói um edifício pior, sem plano, sem planejamento, sem projeto. Aí está. É inevitável, é lei, fundo eleitoral. Todo ano, véspera de eleição, quando se for discutir o orçamento, se terá de discutir quanto se dotará para esse troço. Enquanto não se mudar isso, enquanto não se enfrentar isso, assim será para sempre com Jair Bolsonaro e com qualquer um, mais ou menos hipócrita, a depender do freguês. É isso por hoje. Sextou. Um beijo para vocês. Andreasa, só me cabe dar um último subsídio a você para eventuais futuras colunas a respeito de fundão, a respeito do presidente. Ele é ariano, então, segundo os astros, ele nunca deixa para outro dia o que dá para ser feito hoje. É muito energizado, sai logo do campo das ideias para a prática. Tem algum problema com os astros lá em cima? Um beijo para você. Um beijo para os astros também. Tchau. Valeu.